Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. O objetivo do canal é apresentar os fundamentos teóricos das teorias educacionais que estão sendo debatidas hoje. Nesse vídeo, vamos analisar as ideias de um movimento pedagógico chamado Escola Nova, que influencia profundamente a educação contemporânea, inclusive o pensamento do Paulo Freire. A Escola Nova pode ser um epifenômeno, vamos dizer assim, um sintoma de uma atitude tipicamente contemporânea de relativização de um legado cultural, né? A esse respeito, a gente pode evocar o pensamento da Hannah Arendt, que coloca nesse aspecto toda a responsabilidade de uma crise da autoridade. Então, na verdade, o que se tem é um movimento que vem lá de Rousseau, como a gente viu nos outros vídeos, de relativização, de questionamento de uma tradição. Isso vai sendo cada vez mais intensificado. A Primeira Guerra Mundial vai ser, na verdade, um divisor de águas nesse sentido, de questionar de uma forma mais intensa, de questionar de uma forma mais profunda o modelo educativo que gerou o grande conflito. A gente vai ver um pouco disso mais à frente. Então, a escola põe em xeque os seus próprios modelos culturais, né? Os modelos de autoridade, de disciplina, né? E também os próprios modelos intelectuais das humanidades e das ciências. E aí a função da escola fica sendo mais de desenvolver o potencial humano dos alunos, sem ter como foco a transmissão desses conteúdos decantados pela tradição. Esse é o problema que se torna cada vez mais marcado ao longo do século XX e que foi, de certa forma, denunciado pela Hannah Arendt ainda nos anos 50. A esse respeito, a gente pode trazer aqui uma citação dela, da obra Entre o Passado e o Futuro. Ela diz o seguinte: a sociedade e a cultura contemporânea têm favorecido o esquecimento das tradições e da memória, recusando-se à família e à escola a função de transmitir de forma sistemática os conhecimentos e os valores vigentes e de assumir a responsabilidade pela continuidade da sociedade e da cultura. Nesse sentido, os agentes educativos se caracterizam pelo descompromisso em relação às heranças simbólicas transmitidas pelas diversas gerações, deslegitimando o professor enquanto autoridade, uma vez que não é mais responsável pela sociedade e pela cultura, que não tem mais uma missão a cumprir, restringindo-se ao exercício técnico da profissão. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e em ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo. Então são belas páginas em que ela analisa essa dinâmica de refundação e recomeço, que a cada geração chegam novas crianças que encontram o mundo posto. E que a função dos adultos é estabelecer um elo entre esse mundo antigo que já existe, deixando um espaço para uma recriação por parte das crianças. Então, de certa forma, o que aconteceu ao longo dos séculos é que se perdeu um pouco o equilíbrio desses dois polos. Você tem um polo de conservação e um polo de mudança. Nem a perpetuação da tradição pode destruir, solapar os indivíduos, a tal ponto que eles não conseguem mais criar nada, isso dentro do modelo ocidental, bem entendido, né? Nem também você pode absolutizar esse potencial de criação que as novas gerações possuem, destruindo a memória daquilo que já foi construído. Então se tem um legado filosófico, um legado sociológico, um legado das ciências humanas, das ciências físicas e naturais, tem legados estéticos, tem legados de costumes, tem legados de práticas morais, tem legados políticos. Então esses legados têm que ser, de certa forma, transmitidos. Quando você estabelece um tipo de dinâmica da educação escolar e da educação familiar, em que os adultos não convivem mais com as crianças e os jovens e deixam que eles constituam seus círculos de amizade, seus círculos de convivialidade, muito sem a sua interferência, ou seja, os círculos etários cerrados, fechados em si mesmo, né, em que esse processo de transmissão se revela impossível, né, ainda mais considerando redes sociais, e a indústria cultural como um todo, que também trabalha com a ideia de círculos etários, até para favorecer o processo de consumo.
tem-se uma quebra do processo de transmissão da experiência. E isso é grave, do ponto de vista da Hannah Arendt, e eu também concordo com essa ideia de que haja um movimento de recuperação dessa preservação, do mesma forma que há 300 anos era interessante o Rousseau denunciar uma educação que estava se tornando esterilizante, que sufocava o indivíduo. Hoje nós temos razões para advogar uma espécie de retomada de tradições, de costumes, de uma memória, justamente de uma memória, não no sentido de uma vivência esterilizante, mas sim de uma experiência significativa, e que o elo entre as gerações seja recomposto de uma forma mais efetiva. Eu faço esse parênteses para que se compreenda, por exemplo, que o movimento da Escola Nova, que foi interessante a seu tempo, ele acabou sendo lido à luz, inclusive, de outros referenciais que nós vamos trabalhar mais em outros vídeos, como a psicanálise. Ele foi radicalizado, e aí as razões que motivaram uma escola mais centrada no aluno, hoje não se encontram mais, porque nós já temos esse processo já amplamente difundido, né, tanto na família como na escola, e não há mais necessidade de tanta ênfase na liberdade e na iniciativa do aluno e na constituição de um relacionamento social entre eles. O que nós estamos precisando talvez agora é de uma recolocação do mundo dos adultos junto ao mundo da criança e do jovem. Cada época pede uma receita diferente, pede um encaminhamento diferente. Eu acho que o encaminhamento que nós estamos precisando agora é de uma recuperação criativa da tradição, e não uma contraposição da necessidade e interesse do indivíduo diante de costumes duros, de uma tradição que estava se revelando já esterilizante, que não dialogava com o mundo moderno. Isso posto, a gente tem que entender melhor como é que a Escola Nova apareceu, que ela apareceu assim, reagindo contra essa escola que já estava realmente estéril, né, do ponto de vista dos seus conteúdos escolares e do ponto de vista das demandas, por exemplo, do mundo do trabalho, né, ou as demandas do mundo da política, né? A sociedade foi se democratizando e exigindo uma formação do cidadão. E se precisava também de formar para o mercado de trabalho. E essas dinâmicas não eram conhecidas, nem eram reconhecidas pelo ensino tradicional. Então, com isso daí a gente encerra. E eu espero vocês nos próximos vídeos que vão abordar algumas vertentes da Escola Nova sobre a influência do marxismo e da psicanálise.